Abençoa a igreja essa noite, em nome santo de Jesus. Nós te louvamos e agradecemos. Amém. Glória. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. O domínio está Deus de nós. Aleluia. Então podemos continuar lutando para poder cumprir aqui o dever de cada um, a igreja, os obreiros, e o culto não parar. Mas fica meio difícil, é claro. Fisicamente fica meio difícil. Mas Deus nos vai dar graça e nós vamos com os irmãos compartilhar. Para mim é difícil porque eu tenho falta de vista muito grande. Tenho só 68% numa vista só, a outra é certa, né? Mas Deus vai dar graça aqui, irmão do amor, vai conseguir ler a palavra do Senhor que está em Mateus. Livro de Mateus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Livro de Mateus, no capítulo 5, meus irmãos. A igreja com dificuldade, mas vamos abrir a sua Bíblia. Capítulo 5 de Mateus, e o versículo 43, os 3 versículos da Bíblia, nós vamos decorrer, lendo para a glória do Senhor Jesus. Glória a Deus. A igreja está de posse, os irmãos acharam? Amém, irmão? E está escrito assim: ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu vos digo, porém, amai o vosso inimigo, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do nosso Pai que está no céu, porque faz que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre o justo e os injustos. Amém? Amém. Graças a Deus. Obrigado, meu amado. Na verdade, eu vou dizer para os irmãos que eu não sabia que ia pregar. Eu estava lá sentadinho. O pastor só disse para mim que eu preparasse minha palavra, que podia precisar. Eu sabia que era a leitura oficial. Mas sem problema, eu estou preparado. Eu estou sempre me cuidando, porque a nossa caminhada crente, irmãos, irmãs, obreiros, todos os cooperadores da obra do Senhor, eu tenho certeza e com muita propriedade vou dizer que tem que estar pronto. Se alistou para a guerra, tem que estar pronto, sempre armado, para poder a causa justa e fiel do Senhor Jesus. Depois que esta tarde estava ali, que o pastor mandou um áudio para lá e deu uma palavra, eu fiquei preocupado, porque na verdade, irmãos, todos os irmãos que pregam a palavra, obreiro, seja ele pastor, seja ele um diácono, seja ele um auxiliar, seja qualquer cooperador da obra do Senhor, isso é uma responsabilidade muito grande. Por quê, irmão? Porque a igreja precisa ouvir o que é da parte de Deus. Glória a Deus. A gente não pode falar para a igreja o que a gente pensa que a igreja quer ouvir. Então, preocupa qualquer irmão, qualquer obreiro nesta hora, porque a responsabilidade dos ombros fica grande. É como um dirigente de congregação. Nós temos aqui o pastor André e o pastor irmão Osório. Eu acredito que eu já passei, já ajudei os irmãos na obra por muito tempo. Então eu acredito que eles têm nos ombros uma responsabilidade muito grande. Por quê?
tudo que acontece, tudo quanto é problema vem para o ombro deles. É assim, não é? É dessa forma. Então quer dizer, há uma responsabilidade, há um peso, aleluia, bastante grande na vida de um obreiro, seja ele pastor ou não seja, ele tem uma responsabilidade grande de vir aqui no púlpito para poder transmitir para a igreja a verdadeira palavra do Senhor. Glória ao nome de Jesus. Pois o próprio Jesus disse: a igreja é a menina do olho do Senhor. É a menina do olho do Senhor. Agora, a igreja somos nós todos formamos a igreja do Senhor. Agora, irmão, se nós ferimos a menina do olho do Senhor, veja só o problema, não é verdade? Amém. Então, por isso, a responsabilidade é muito grande. E nós lemos aqui estes versículos falando de amor, falando da lei, e Jesus Cristo transmitindo para ele uma responsabilidade muito grande. Porque Jesus, quando foi batizado lá no Rio Jordão por João Batista, se eu não me engano, está escrito em 3 de Lucas, e o versículo 21 em diante, 23, 4 versículos. O próprio Jesus, como fisicamente 100% homem, 100% Deus, ele desceu às águas para ser batizado. E desse instante, a primeira coisa que Jesus fez ao ser batizado, diz a Bíblia que ele orou. Ele orou. E o céu se abriu. Aleluia. Aleluia. E de repente se ouvisse uma voz do céu. Sem oração não dá para ouvir a voz de Deus. Glória ao nome de Jesus. Jesus estava se preparando para uma grande obra. E dali ele sai, depois do batismo, e sai para o deserto. E vai ser tentado, vai ser provado no deserto. Tudo isso cumprindo o ídolo do Pai, que o Pai ordenou para Jesus. Uma grande obra, uma grande responsabilidade para si. Ele edificava a igreja nessa época. Começou ali o trabalho do Senhor Jesus pregando o Evangelho. Depois que ele sai do deserto, ele volta para Galileia e ele começa a andar para Galileia, Judeia, pregando o Evangelho por Samaria, nas cidades circunvizinhas, todos os lugares, pelo deserto, nas margens do rio. Jesus precisava fundamentar uma igreja que teria um futuro muito à vista, a longo prazo. E a igreja de hoje onde nós estamos aqui, pela soberana graça do Senhor. E o próprio Jesus fundamentou essa igreja, irmãos, com milagres, curando cego, levando pessoa ao arrependimento, que ele mesmo disse: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. E ele ensinava, introduzia no discípulo o que deveria ser feito, fundamentava a igreja, ensinando a sua palavra, ensinando a doutrina, ensinando tudo que precisava para uma igreja ser bem fundamentada na sua presença, porque ele tinha um tempo que ia ficar na terra e dali ele subiria para o Pai. Louvado seja o nome do Senhor. E nós observamos que essa igreja foi tão fundamentada que os discípulos de Jesus creram, confiaram, se fortaleceram numa doutrina, numa palavra tão grande, que eles foram até o fim, junto com Jesus, até Jesus sair do mundo para ir para a glória com o Pai. E passaram então agora os discípulos a sofrer perseguição de uma tamanha durabilidade que até a morte esses discípulos não voltaram para trás, porque a igreja
Foi muito bem fundamentada a palavra do Senhor. Aleluia. Portanto, então, no Sermão da Montanha, aqui nós vimos no capítulo 5, onde lemos, que Jesus propôs para eles: olha, a minha aliança, o meu evangelho, a forma agora de redenção e de salvação é diferente da lei. Por isso que ele disse: olha, foi dito aos antigos lá, pela lei de Moisés foi dito: amai teu próximo e odiai o inimigo. Ali, na lei foi dito isso. Mas Jesus agora, que ele tem a nova aliança, uma igreja fundamentada para a redenção, para a salvação daquele que estava destituído da glória de Deus, como disse Paulo no capítulo 3, versículo 23 de Romanos: todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então precisava uma igreja bem fundamentada, falando do amor e falando também da lei de Jesus Cristo, como que era a nova aliança, e a igreja precisava e precisa até o dia de hoje ser fundamentada. E às vezes eu te vejo, eu estou com 72 anos, como já disse aqui, já provei, já vi muitos pastores pregar, muitos evangelistas, muitos pastores presidentes, diáconos, auxiliares, mas em algum lugar desse parece que a Bíblia ficou de lado para muitas pessoas. E é esta palavra que está aqui dentro da Bíblia Sagrada, é o que nos dá edificação, que nos ajuda, que nos fortalece e que administra a minha vida, as vossas vidas no caminho do Senhor. Aleluia. Mostrando aqui, meus amados irmãos, o tempo da nossa vida sem Deus natural e o tempo com Deus. Jesus disse: olha, foi dito lá na lei, lá no Antigo, por Moisés, que vocês têm que amar somente os vossos irmãos e odiar o inimigo. Mas a lei de Jesus Cristo é o contrário, é diferente, não são valores invertidos, mas sim verdade, que é preciso dizer e introduzir. Jesus tentou de toda forma e colocou e introduziu no coração dos discípulos que iam levar a igreja do Senhor avante até o dia de hoje. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então precisa, meus amados irmãos, eu, você, nós, a igreja do Senhor, precisa notar e observar estas palavras de Deus, porque Jesus Cristo, Ele introduziu no coração do povo para ter uma igreja lavada, purificada, santificada, para poder um dia ter a redenção e subir com Ele para a glória. Aleluia.